Irmãos, vamos ler um texto aqui da palavra. É um texto que nós já fomos ministrados diversas vezes, já fomos abençoados com ele, com certeza. E vamos nessa noite tirar mais algumas preciosidades dele para a nossa vida, tá bom? Está em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Acho que toda a igreja vai querer conhecer Naamã, né? Quando chegar lá diante de Deus. Quem que é o Naamã aí? Nossa, nós falamos do seu Naamã. Falamos muito de você lá embaixo. Naamã, mas glória a Deus, deixou um grande exemplo para nós, né? E hoje, como é um dia especial, onde os nossos queridos estarão passando pelas águas, pelo batismo, então eu gostaria que os irmãos que passaram pelas águas nesta noite, né, eu gostaria que viessem aqui à frente. Aí que tem várias cadeiras, tem ali, tem aqui. Aí vocês podem escolher aqui onde vocês querem ficar. Os irmãos que vão se batizar, por favor, venham à frente. É isso, arrumar o seu cantinho aqui. Pode sentar aqui, ó. Aqui tem várias cadeiras. Isso não é para vocês receber exortação, não. Isso é um privilégio para que todos saibam, né? E vejam a vida de vocês, a decisão preciosa que vocês estão tomando diante de Deus, que é o passar pelas águas, tá bom? Isso é muito bom mesmo. Faz alguns anos que eu fiz isso, uns 30 mais ou menos. Alguns anos, algumas semanas atrás. Então vamos ver, amado, capítulo 5 de 2 Reis, tá bom? Vamos ler esse texto, embora ele tenha 19 versículos, mas vamos lê-lo aqui. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que ele envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi-se com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante
diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és Senhor neste lugar. Tu és Deus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas, Pai. E nesta noite, ó Deus, nos alegramos com a vida desses amados que se posicionaram, ó Deus, que decidiram, que deram, Pai, este passo em obediência ao Senhor, em passar pelas águas, meu Pai. Que, Deus querido, o nosso coração como igreja possa se alegrar junto desses nossos amados, Pai. E oramos pela palavra do Senhor, essa porção, que o Senhor nesta noite possa trazer algo de novo ao nosso coração, através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Senhor. Amados, esta palavra, ela traz assim, um ato de Naamã, que muito já nos ensinou, né? E com certeza, até a vinda do Senhor Jesus, toda vez que essa palavra for lida, toda vez que, por mais simples que acontecer, uma meditação em cima dela, com certeza o Espírito de Deus sempre trará uma porção nova aos nossos corações. Por quê? Porque o próprio Deus diz que Ele renova a sua palavra a cada dia, né? Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém? Crê nisso? Amém. Glória a Deus por isso. Então, amados, eu quero aqui fazer assim um paralelo, né? Algo bem objetivo, breve. Um paralelo entre esse mergulho de Naamã, ali no Rio Jordão, e a nossa conversão a Cristo, e o batismo, o passar pelas águas, né? O que aconteceu, o que envolveu esse ato de Naamã, né? Tudo isso que nós acabamos de ler, e que tem algo a nos ensinar, que tem algo a ver com a nossa conversão e o passar pelas águas, o sermos batizados, o obedecermos a Deus no tocante a esta ordem do Senhor, que diz, né, que devemos crer e também ser batizados, né? Então, a primeira questão aqui dentro desse paralelo é que nós podemos aqui observar que Naamã, ele confiava em suas credenciais antes do mergulho no Rio Jordão, né? Aqui diz o versículo 4, olha lá, capítulo 5, versículo 4, diz que foi Naamã, falou com o seu senhor, e o versículo 5 diz assim: respondeu ao rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. O versículo 6 também diz que ele levou ao rei de Israel a carta, que dizia: em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Nós podemos assim observar que este Naamã, ele possuía as suas credenciais, vamos dizer assim, tinha ali a seu respaldo, tinha ali toda uma estrutura, fosse ela física, fosse ela social, política, que acompanhava a vida deste homem. Onde Naamã chegava, se dizia: lá vem Naamã. Naamã, ele é o general lá das tropas, o número 2, depois do rei da Síria. É o poderoso, o grandioso Naamã, né? Cheio das medalhas, cheio das insígnias, com a sua farda, no seu cavalo vistoso, bonito, pomposo. Esse era Naamã. E onde ele chegava,
Todo mundo, olha, Naamã, general do rei da Síria, poderoso. O versículo 1 diz que ele era um grande homem diante do Senhor, por causa das muitas batalhas que ele vencera, herói de guerra. Então ele era um homem cheio das credenciais. E ele confiava nessas credenciais, ele confiava em toda essa estrutura, fosse ela política, fosse ela social, que ele carregava. Onde esse Naamã chegava, todas essas credenciais estavam com ele, faziam parte da vida deste homem. E antes dele mergulhar ali no Rio Jordão, ele confiava nessa bagagem que ele ali possuía. Tanto é que nós vemos aqui, ele confiava nos seus relacionamentos, porque quando ele soube, ele foi lá ao rei, ao seu senhor, e conversou com ele. Olha, pá, assim, será que o senhor não poderia fazer alguma coisa? Não, é para já. Você é o meu chapa, você é o meu número 1 aqui. Se eu sou famoso, se eu tenho os reinos, você foi adiante, você conquistou. Eu vou fazer uma carta já. Então ele tinha ali a sua confiança nos seus bons relacionamentos. Mas também diz aqui que ele levou muitos bens. Quando ele foi ali para Israel, diz que ele levou ali prata, ouro, em torno aí de 70 quilos de ouro, muita prata, roupas das melhores. Ou seja, ele confiava nos seus recursos materiais. Era um homem rico, poderoso, abaixo do rei, tinha riquezas. Então ele também confiava ali nas suas riquezas, nos seus bens, nas suas posses. E não só isso, mas ele também confiava em toda a influência que ele exercia pela aparência da posição a qual ele ocupava. Olha lá, o versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. O versículo 15 fala: voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva. Então ele confiava, onde ele chegava, tinha ali os seus súditos ali, o comandante, o tenente, o outro que carregava a bandeira. Então havia toda uma estrutura, toda uma pompa, toda ali uma parafernália que acompanhava este homem. Então ele também confiava em toda essa apresentação, né? Quem entende marketing aí sabe o que isso significa, né? Cheguei com toda aquela pompa, com toda aquela aparência. Ou seja, apesar de toda a sua miséria por causa da lepra, ele mantinha a sua pose, firmado nas suas credenciais, né? Antes de Naamã, antes de ele mergulhar ali no Rio Jordão, ele era um homem que ele confiava em todas as suas credenciais, em toda aquela estrutura que o acompanhava. Amados, conosco também não era diferente não, né? Fala assim, que homem soberbo esse Naamã, né? Que cara abusado, que cara... Mas, amados, nós também éramos assim antes de nós nos convertermos a Cristo. Antes de nós passarmos pelas águas, antes de nós passarmos pelo batismo, antes do Espírito Santo realmente tocar, quebrantar o nosso coração, nós também achávamos que era um Naamã da vida. Naamã ainda não podemos até dar razão para ele. Ele tinha uma estrutura. Ele era um homem poderoso, ele era um homem conhecido. Ele tinha fama, ele tinha fortuna, ele tinha milhares ali que estavam debaixo da sua autoridade. Ele era alguém que tinha. E nós, a maioria de nós não tínhamos nada. Mas nós achávamos que tínhamos, que era alguma coisa. Nós achávamos que, como eu gosto de falar, né, que o ser humano ele é tão problemático que ele sobe no tijolinho e já quer fazer discurso, já pensa que é alguém. Nós temos um problema muito sério, irmãos. A nossa natureza ela é terrível, mas até nós temos o entendimento da palavra, conhecemos já Jesus, nós também tínhamos essa dificuldade, né, de querer usar de credenciais que talvez na verdade só existissem em nossa cabeça.
mas tínhamos essa atitude. Mas a palavra, o que diz? Efésios 2:1, né? Dá uma olhadinha lá para você ver o que diz Efésios 2:1. Nós éramos igual Naamã. Tinha muita diferença da Naamã, não. A palavra diz assim, ó: Ele vos deu vida. Ele quem? Jesus Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, amados, nós vivíamos assim como Naamã, né? Antes do nosso mergulho, antes da nossa conversão a Cristo, antes do nosso coração se inclinar para o Senhor Jesus, muitos de nós, se não a maioria de nós, se não em uma área, em outra, nós éramos como Naamã. Nós achávamos que as nossas credenciais, que toda aquela nossa estrutura, que tudo que nós tínhamos, fosse ele visível ou não, nós achávamos que aquilo era suficiente para a nossa vida. Mas a palavra diz o quê? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. A palavra diz que nós servíamos, obedecíamos às trevas. A palavra diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, meus queridos, não havia nada a nosso favor, mas mesmo assim nós mantínhamos a nossa pose, do mesmo jeito que Naamã, né? Com toda aquela situação, mas ele tinha ali a sua pose, a sua pompa, tinha toda aquela estrutura em torno dele. Mesmo que a nossa vida, ela estava ali sendo corroída, corrompida, destruída pelo pecado antes da nossa conversão, antes de nós passarmos pelas águas, pelo batismo, mas nós achávamos que estava tudo bem. Então, da mesma maneira ali que Naamã vivia essa situação, que ele se firmava nas suas credenciais, em toda aquela estrutura que ele possuía, antes do seu mergulho ali no Rio Jordão, nós também éramos assim, né, amados? Nós também éramos assim. Nós confiávamos nas nossas crenças, nós confiávamos na nossa cabeça, nós confiávamos na nossa razão. Quantos de nós aqui chegamos a brigar, a discutir? Quantos de nós aqui talvez chegamos a bater a porta na cara de pessoas que vieram talvez tentar ministrar uma palavra para nós? Quantos de nós aqui chegamos a rejeitar, talvez até a perder a amizade com pessoas que tentaram mostrar para nós que nós estávamos errados? Quantos de nós, né? Nós tínhamos as nossas credenciais. Não, não, de jeito nenhum. Imagina, eu sei. Era assim. Mas depois que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, depois que nós passamos pelo batismo, pelas águas, então realmente muita coisa mudou em nossa vida. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? E se ainda há algo que você está se firmando aí na sua credencial, joga lá fora, irmãos. Confie em Jesus, que Jesus é a melhor, é a maior, é a mais preciosa credencial que existe para a sua vida sobre a face dessa terra e também diante de todo o poder das trevas. Uma segunda questão aqui que nós podemos ver neste paralelo entre o mergulho de Naamã ali no Rio Jordão e a nossa conversão ao Senhor Jesus e o passar pelas águas, é que Naamã ele resistiu a abrir mão de suas credenciais e se humilhar, mergulhando ali no Rio Jordão, né? A palavra, o capítulo 5 aqui do versículo 10 ao 12, diz o quê? Que Eliseu falou assim, olha, mandou Eliseu um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, eu pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Ou seja, amados, ele resistiu. Ele resistiu àquela palavra, àquela orientação de Deus para a vida dele. E
seria uma grande humilhação para ele aquilo que lhe foi dito para fazer. Apesar de toda a situação dele, apesar da lepra, apesar de tudo que ele vivia, creio que com ele, ali às quatro paredes, com certeza a situação era pior, porque quando ele se olhava, talvez ele imaginava: que adianta ser eu, um homem poderoso, um homem de guerra, alguém temido, mas olha o meu estado. Mas ali diante daquela direção de Deus, ele não quis se humilhar. Por quê? Olha o que ele disse, né? No versículo 11: eu pensei que ele sairia, faria toda uma agitação, um barulho, ia ter trovões, relâmpagos, ia acontecer isso, aquilo, ele chegaria diante de mim e tal, para eu ficar limpo. Ele queria o quê? Ele queria um ato grandioso, porque ele era um grande homem. Então ele queria algo grande, algo que fosse visto, algo que fosse contado. Olha, Naamã chegou lá com a carta do rei da Síria, chegou lá com 80 quilos de ouro, chegou lá com isso, com aquilo, para entregar ali o profeta. Aí o profeta fez toda uma coisa tremenda, e você precisa ver que coisa maravilhosa, estupenda, que foi a cura de Naamã. Isso é o que ele esperava que acontecesse, e a história que fosse contada sobre a sua grande cura. Ele queria que algo grandioso fosse, né? Tal quais eram as suas credenciais. O versículo 12 diz das águas, que ele falou: olha, mas tem rios lá, na minha região, muito melhor. Não poderia eu ir lá, na minha terra, tranquilo, com meu 2, 3... pessoas de confiança, e ali eu mergulhar e ficar curado? Ou seja, queridos, esse ato que era pedido para ele ali, era algo muito humilhante, era algo de grande humilhação. Por quê? Porque este homem, ele era um general, ele era um homem respeitado, ele era um homem que mandava matar, mandava soltar quem ele quisesse, era um homem que quando ele falava, os seus soldados tremiam. Ele era um homem poderoso, um homem cheio de autoridade. Agora imagine esse homem ali, tirando as suas roupas, a sua farda, toda aquela pompa que ele trazia, tirando as suas medalhas, tendo que colocar ali na beira do rio, como ele disse, um rio lamacento, um rio sujo. E aquele homem, imagine os irmãos a cena, sem roupa, peladinho da Silva, do jeito que veio ao mundo, cheio de ferida, toda ali escorrendo do seu corpo. Era um expor-se total diante dos seus homens, com quem ele gritava, dava ordem. Mas era assim que deveria ser. E ele entrar naquele rio sujo, com todas as suas feridas, para que ele fosse curado. Por quê, amados? Porque ali as suas credenciais não iriam ter nenhuma influência, ali a sua roupagem, ali as suas vestes, ali as suas armas, nada mais ali iria realmente ter valor, a não ser o que Deus iria fazer na vida dele. Mas a palavra diz que ele resistiu, ele não quis, ele falou: imagina, tal humilhação como essa, de jeito nenhum, que vão falar de mim, que vão dizer do grande Naamã, o mico que ele pagou diante de todos os seus soldados, que história é essa que vai ser contada? Como é que eu vou ficar? Ou seja, amados, ele não quis, ele resistiu a essa palavra, essa orientação que Deus havia dado. Da mesma maneira, para nós, amados, a nossa conversão e o passar pelas águas, ele é um ato de humilhação diante do mundo. Não é verdade? Tem muita gente aqui que ainda não se batizou por causa disso, sabia? Tem muita gente que ainda não tomou a decisão de se batizar por causa disso. Porque por enquanto ele fala assim: não, eu vou lá na igreja. Mas você é lá, você é de lá, você é membro. Não sou não, eu vou lá, eu gosto, é um lugar bacana, é um povo alegre, é um lugar muito gostoso. Mas eu não sou batizado não sou membro da igreja lá não. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não passaram pelas águas por causa disso. Sabe por quê? Porque significa humilhar-se.
quando você assume o seu ato de batismo, quando você diz, não, eu me batizei mesmo, aí feca o pastor lá, o pastorzinho japonês me enfiou na água lá, que não sobrou nem um fio de cabelo fora, eu estou batizado mesmo, saí de lá pingando, eu sou membro daquela parte do corpo de Cristo, eu sou comprometido com a igreja de Jesus, do primeiro fio de cabelo para quem tiver cabelo, até a sola do pé. Tem muitos irmãos que não se batizam por isso, porque lá no trabalho ele vai ter que dizer, não, agora eu tenho um compromisso com a igreja de Jesus Cristo, agora eu não vou lá visitar, eu não vou lá assistir um culto, eu não vou lá porque eu gosto lá do povo, eu vou lá porque eu me converti a Cristo, passei pelas águas e tenho um compromisso com Deus vivo e verdadeiro. Isso é humilhar-se, irmãos. Aí fora é humilhar-se. Para nós não, mas aí diante do mundo isso é humilhação. Fala que você vai se batizar para você ver um monte de piada que você vai ouvir lá no seu trabalho. Eu passei por isso. Muitos que estão aqui passaram por isso. É humilhação. E está certo, não está errado não. Sabe por quê? Porque o ato do batismo, o ato de passar pelas águas depois da nossa conversão, é identificação com Cristo, amados. É nós nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o Senhor Jesus Cristo de Nazaré não foi alguém de pompa, não. Não foi alguém de credenciais a não ser a do Pai. Não foi um homem de credenciais dessa terra e nunca desejou ser. Olha o que a palavra fala a respeito do Senhor Jesus. Ele fala assim, em Filipenses fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, amados, converter-se a Cristo, passar pelas águas, se batizar, é um ato de humilhação. Por isso que Naamã não queria. É um ato de humilhação. É um ato de você se expor. Isaías fala que na pessoa de Jesus não havia beleza, não havia formosura, não havia nada que olhasse para ele e falasse, que lindo, que coisa bonita. Não. Ele estava desfigurado, maltratado, cuspido, judiado. Então passar pelo batismo, passar pelas águas, é um ato de humilhação, sim. É um ato de nós nos identificarmos com o Senhor Jesus. É um momento onde nós, de fato, deixamos todas as nossas credenciais e dessa maneira que tem que ser. Por isso que se chama conversão, ou seja, nós mudarmos a nossa direção, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos os nossos valores, mudarmos a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer, de falar, de pensar. É assim. É um ato de humilhação, é um ato de assumirmos uma identificação com a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, é o momento de nós tirarmos as roupas que nós costuramos em torno do nosso ego, das nossas emoções, da nossa personalidade e até das nossas fraquezas. Porque nós fazemos como Naamã. Nós vamos costurando roupas em torno das áreas que nós não queremos expor e vamos ali escondendo, amados. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós de fato passamos pelas águas com o coração ali quebrantado, posicionado, então nós vamos arrancando todas aquelas roupas que nós vamos costurando, vamos colocando sobre a nossa vida e tirar as medalhas que o mundo vai colocando de nós, né? Assim, o mundo às vezes vai nos convencendo de muitas coisas que nós não somos ou que não deveríamos ser. O mundo vai nos convencendo, os nossos colegas vão nos convencendo, na escola os amigos vão convencendo, no trabalho os colegas vão nos convencendo, vão colocando as suas medalhinhas com algumas marcas em nossa vida, das quais nós jamais deveríamos aceitar, mas muitas vezes nós vamos nos aquietando e vamos assumindo aquela posição que eles vão dizendo que nós somos, que somos, que parecemos. O mundo vai colocando essa marca em nós e muitos de nós têm aceitado, irmãos. Então, converter-se a Jesus, o passar pelas águas é o momento quando nós arrancamos essas medalhas que o mundo tem colocado no nosso peito, na nossa pessoa, na nossa personalidade, e olha,
isso não me pertence, isso não é comigo, o meu compromisso é com Jesus, a minha identidade tem a ver com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, converter-se a Cristo, passar pelas águas, é também um ato de humilhação, sim, porque é um ato de identificar-se com a pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, a nossa conversão é deixar a nossa pose, é deixar a nossa pompa, é tirar toda a nossa roupagem, né? Aquela roupagem que esconde ali muitas coisas que nós não gostaríamos que estivessem expostas, mas para que todas aquelas credenciais sejam de fato arrancadas, e através desse identificar-se com Cristo, na sua humilhação, sejamos nós curados, como foi ali a pessoa de Naamã, né? Em último lugar aqui, amados, neste paralelo, é que Naamã reconheceu a bênção do mergulho ali no rio Jordão, né? Diz lá, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 14, depois que ele mergulhou, ele olhou para a sua carne e viu que ela estava limpa. O versículo 15, ele voltou ao homem de Deus e diz assim na segunda parte: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Eliseu não aceita. Aí diz: olha, então eu vou pedir algo, vou levar uma terra daqui e só oferecerei sacrifícios a este Deus, a este Senhor, a nenhum outro eu farei tal coisa. Ou seja, queridos, ele reconheceu a bênção ali do mergulho que ele praticou ali no rio sujo, no rio Jordão, todo mico, toda humilhação que ele pagou ali diante dos seus soldados, a história que eu contar dele, sabe, Naamã, aquele poderoso que matou lá milhares, que dominou reis. Pois é, ficou do jeitinho que veio ao mundo, na frente de todos os seus soldados, e tomou um banho num rio sujo lá de Israel. Mas a essa altura, amado, ele não estava nem aí o que iam falar dele. Ele olhou para si e viu o seu corpo limpo, restaurado. Eu creio que ele não quis mais nem saber, estava nem aí, e falou: partiu para a galera, vamos nos alegrar, porque eu fui abençoado. Eu me humilhei sim, mas fui abençoado. E da mesma forma, queridos, é conosco, é com a sua vida, a nossa conversão. Depois que nós passamos pelo batismo, pelas águas, vem a bênção, vem a alegria, vem a satisfação. E olha, amado, não são poucas as pessoas, eu creio que aqui mesmo deve ter pessoas que teriam testemunho para contar de curas, de coisas grandes que aconteceram na sua vida, quando eles obedeceram a ordem do Senhor e passaram pelas águas, passaram pelo batismo. Tem pessoas que foram curadas no ato do batismo, teve pessoas que tiveram a sua vida ali desenrolada após o batismo. Com certeza muitas pessoas aqui teriam testemunhos tremendos para contar, eu já ouvi vários. Então, queridos, ali como Naamã, né, que se posicionou, não se importou em ali passar pela humilhação, mas após ali o ato do batismo, o ato ali do passar pelas águas, em obediência, ele recebeu bênção, a cura. E com certeza, né, nós não temos a continuação da história deste homem, mas quando chegar lá no céu, se você quiser saber as outras coisas tremendas que ele provou, se você procurar o Naamã, e você vai poder ouvir dos próprios lábios dele as coisas tremendas que aconteceram na vida dele. Eu quero ler aqui mais 2 versículos, encerrando. Romanos 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim, olha: fomos, pois, sepultados com ele, né, com o Senhor Jesus, na morte pelo batismo. Então, meu amado, você tem que ser sepultado, você tem que passar pelas águas, para morrer mesmo a velha natureza, para não sobrar nada. Tem que morrer mesmo, ser sepultado o velho homem.
E há algo espiritual nisso, porque a palavra diz que sepultado com eles na morte pelo batismo, para que, olha lá, aí vem o resultado do batismo, de depois do ato do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o que dá-se a entender que em termos espirituais, só é possível ou só haverá realmente uma plenitude deste andar em novidade de vida após o batismo. Porque a palavra diz que somos sepultados com Cristo e ressuscitado com Ele através do ato do batismo. E depois disso ele diz, para que andemos em novidade de vida. Então o batismo tem o seu aspecto espiritual. Não é só passar ali, né? Ficar encharcado, não. Tem um ato espiritual. E Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 12 e 13. A palavra diz assim: tendo sido sepultados, olha lá, de novo, falando em sepultamento. Tem gente aí que não quer ser sepultado, não, irmão. Está resistindo, hein? Tem que ser sepultado no batismo, ó. Tendo sido sepultado juntamente com Ele, com Cristo, onde? No batismo. Então tem gente que está resistindo, ele não quer ser sepultado de jeito nenhum. Mas esse sepultamento é necessário, irmão. O batismo é um sepultamento espiritual do nosso velho homem, da nossa natureza, que era controlada por demônios. Agora você é controlado pelo Espírito Santo. Só que tem que fazer o sepultamento do velho homem. Por isso que às vezes você está lutando, hein? O velho homem é que está no controle. Tem que sepultar o velho homem, olha lá. Juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, amados, o batismo não é opção. Ele é, em primeiro lugar, uma ordenança do Senhor. E, em segundo lugar, é uma necessidade para a sua vida, para a nossa vida espiritual. Para que você seja abençoado, para que você possa provar de todas as bênçãos, de todas as maravilhas, de tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu não vou perguntar aqui se você já está na Manancial aqui há 10 anos e não se batizou. Não quero deixar ninguém constrangido. Não vou perguntar se faz 1 ano que você está aqui, já aceitou Jesus? Já aceitei, pastor, se batizou. Ainda não. Por quê? Ah, não sei. Estou esperando Deus me chamar. Antes de você se converter, Deus já tinha chamado. Porque Deus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, meu irmão, se você estiver esperando Deus te chamar para batizar, você não vai ouvir nunca. Por quê? Porque já está aqui, ó, a ordem já está dada. Aquele que crer e for batizado. Então você não tem que esperar o anjo mandar, eis que trago para você uma mensagem do Altíssimo, está aqui, pode ler, blá, blá, batizar, Deus agora manda batizar, puxa vida, eu estava esperando tanto tempo, Senhor. Deus fala, meu filho, está lá minha ordem, lá já está dada há mais de 2000 anos, aquele que crer e for batizado. Então, irmãos, eu não vou perguntar aqui quem já se converteu a Jesus e não se batizou, mas uma coisa eu digo para você, é necessário. Em primeiro lugar, por quê? É obediência. Temos que obedecer a Deus. Deus diz que devemos passar pelas águas. Segundo, é uma necessidade para que a sua vida espiritual possa, como diz ali, andar em novidade de vida, para que o poder de Deus possa de fato operar, agir naquilo que se fizesse necessário na sua vida. Amém, irmãos? Então você que não batizou ainda, depois do culto, você já vai passar com o nosso irmão querido, aqui tem o Antônio, tem o Luiz, que são responsáveis pelo curso de batismo. Você vai procurar esses irmãos e falar assim, eu quero ser sepultado o quanto antes, porque já está fedendo. Já era para eu ter me sepultado há muito tempo. Agora estou descobrindo porque que as coisas estão complicadas. Está fedendo e eu estou aqui ainda sem ser sepultado. Então, irmãos, batismo é uma ordenança do Senhor para que a sua vida seja abençoada. Amém? Então vamos orar, mesmo sentado. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor sabe todas as coisas, meu Deus. Nós é que às vezes temos dificuldade para compreender, entender. E Pai amado, porque muitas dessas questões elas estão ocultas aos nossos olhos físicos, porque ela tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com a marca do Senhor aos olhos dos poderes das trevas, Pai. Quando eles olham por alguém que creu no Senhor Jesus, alguém que passou pelas águas, aquela pessoa tem uma marca diferente, aquela pessoa, meu Deus, tem algo sobre a sua vida que o mundo espiritual reconhece, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, nesta tarde,
tarde, nesta noite, agradecendo pelos irmãos que decidiram, que estão, ó Pai, entrando em obediência à Tua palavra, de tomar, Deus, esta decisão de passar pelas águas, esta decisão, ó Senhor, de cumprirem com o Teu mandamento, a Tua ordenança, Senhor. E te agradecemos porque através disso também virão bênçãos sobre a vida desses amados. E oramos, ó Pai Santo, por aqueles que estão em nosso meio, aqueles que porventura ainda não passaram pelas águas, já abriram o seu coração, já receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, mas, meu Deus, ainda não quiseram se identificar com o Senhor Jesus na sua humilhação, ali no seu sepultamento, ó Pai. Oramos que o Senhor Espírito Santo possa nessa noite mover corações para que o ato da salvação seja ele completado na vida desses que lhe pertencem. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.